Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Resenhando com Cid Júnior. Que alegria poder falar de esporte aqui com você. Seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva. E você sabe que desde o final do ano passado nós estamos trazendo todos os dias aqui treinadores que vão disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Ricardo Lima, técnico do Sertãozinho, que vai falar conosco sobre vários assuntos, inclusive, claro, sobre a preparação do Sertãozinho para esse Paulistão da Série A2, que já começa neste final de semana. Sem perder tempo, vou colocar o professor na tela. Professor, primeiramente, um forte abraço, muito obrigado por nos atender. É uma satisfação muito grande poder contar com a sua presença aqui no Resenhando, professor. Muito bom dia, agradeço o vosso convite, parabéns pelo fantástico projeto, pelo vosso projeto, até porque acompanham a Série A2, promovem o futebol paulista, promovem o campeonato da A2, promovem os treinadores, os jogadores, os clubes, por isso é uma honra estar aqui e muita gratidão pelo convite. Nós que agradecemos a presença, sem sombra de dúvida, professor. Bom, para a gente poder começar aqui o programa, né, queria que você, antes da gente entrar exclusivamente no Sertãozinho, queria que você pudesse falar aí sobre a sua chegada ao Brasil, né? O que o Ricardo Lima já fez dentro do futebol, para quem não conhece, né? Como é que o professor chega também ao Brasil, enfim, a sua história dentro do futebol. Para quem está acompanhando, já percebeu que o professor é português. Claro, ok. Primeiro, antes do Ricardo Lima treinador, existe o Ricardo Lima pessoa, ok? Tenho 42 anos, sou português, sou uma pessoa sou muito corajoso, humilde, mas muito corajoso, sou um vencedor. Fui construindo a minha carreira assente naquilo que são os meus valores de vida, por isso é que eu falo muito daquilo que eu sou enquanto pessoa, íntegro, respeitador, muito grato por todas as oportunidades que a vida me dá. E sou um apaixonado pela vida e um apaixonado pelo futebol. E por esse motivo é que eu estou no futebol. Comecei a minha carreira há 20 anos, portanto fui jogador, mas de um nível mais baixo, em Portugal. Depois comecei a minha carreira em 2006. Tenho formação em Educação Física e Desporto, com especialização em futebol. Em 2006 comecei no clube da minha aldeia, em Portugal, o clube da minha terra, como vocês aqui falam, um clube mais humilde, mais pequeno, portanto um clube de distrital. Ao longo da carreira fui crescendo, já desempenhei várias funções, desde treinador auxiliar, coordenador técnico, depois passei para treinador principal em 2015, no Tirsense, que é um histórico, tal como o Sertãozinho no Brasil, é também um histórico em Portugal, um clube com uma história incrível, que hoje está na quarta divisão de Portugal. Na altura que eu treinei estava na terceira divisão de Portugal, portanto na terceira liga, e no terceiro escalão, e depois fui crescendo ao longo da carreira, sempre etapa a etapa, sempre um crescimento sustentado, portanto fui crescendo a nível de clubes e também a nível de competição, até chegar à segunda Liga de Portugal, ao Vizela, Futebol Clube Vizela. Depois aí ainda fui auxiliar, também voltei a ser auxiliar, e depois entrei no Vitória de Guimarães, que é um dos top 5 de Portugal, um dos clubes mais maiores e mais conhecidos em Portugal, e aí treinei os sub-19, sub-23, até chegar depois também, passei pela equipa B e estive ligado à equipa principal, até que de seguida surgiu o primeiro projeto no Brasil. Portanto, em 2024 tive o primeiro projeto no Tocantins, no Capital, um clube onde fizemos história na Copa do Brasil, participámos pela primeira vez na Copa do Brasil e fizemos história na Copa Verde, também na primeira participação passámos de fase, portanto passámos de fase na Copa do Brasil e na Copa Verde na primeira participação, e depois disso, e por isso é que estou cá, entretanto regressei a Portugal porque surgiu um convite de segunda liga, fui para o Paços de Ferreira, também um histórico português, e acredito que pelo meu trabalho aqui no Brasil, pelo trabalho desenvolvido no Tocantins, no Capital, o Sertãozinho convidou-me, por eu ser um treinador de projeto, um treinador que desenvolve jogadores
focando-se primeiro naquilo que é o desenvolvimento da equipa, um treinador que promove o jogo e o jogador, e um treinador que está aqui para crescer no Brasil, para se desenvolver, para subir mais um escalão, etapa a etapa, sempre com o crescimento do Sertãozinho. O Ricardo Lima, treinador, também vai crescer, e o meu objetivo, isto enquanto treinador, é chegar ao topo do futebol brasileiro numa carreira sustentada aqui no Brasil. Legal, baita história. Parabéns pela carreira, professor. Agora, com relação à pré-temporada, né? Quanto tempo o Sertãozinho tem de pré-temporada? O que você pode falar de como está sendo esta pré-temporada? Porque no final de semana a bola vai rolar e acredito que todo mundo está ansioso, né? O atleta, o treinador, até porque pré-temporada ela é importante, mas ela é maçante também, né, professor? Claro, mas é muito importante. Nós começamos a treinar no dia 24 de novembro. Estamos agora na 7ª semana de trabalho, não é? Foi uma pré-temporada muito, muito, muito boa. Sabemos, e é importante eu contextualizar, o Sertãozinho vem de um ano de título, que foi campeão na A3, fez um grande trabalho, e nós demos seguimento ao projeto. O projeto Sertãozinho é, tal como indica mesmo o nome, é um clube de projeto, é um clube que se quer desenvolver e quer ter um crescimento sustentado, e também para isso tem que ter jogadores de projeto. Que jogadores são esses? Qual é o perfil de jogador que o Sertãozinho contratou? É um jogador que ainda acredita que se pode desenvolver e projetar para outros voos. Ajudando quem? Ajudando primeiro o Sertãozinho, depois crescendo com o Sertãozinho e a seguir projetando-se para outros níveis, um nível mais alto. Sabemos que o Sertãozinho é um clube humilde, mas que tem ideias muito bem assentes, um clube estruturado, organizado, que tem um orçamento que é um orçamento baixo, sabemos disso, para a realidade da A2, mas que acima de tudo é um clube sério e cumpridor. E eu enquadrei-me claramente nesse projeto, por isso o início da nossa pré-temporada foi um início em que os jogadores ainda estavam a chegar, portanto não chegaram todos no início, foram chegando, fomos contratando, uma contratação a nossa contratação baseada em critérios muito criteriosos, critérios muito rigorosos, portanto, queria eu dizer, fomos muito criteriosos nas escolhas, para encontrar o perfil de jogador que se identifique também com os valores do Sertãozinho, jogadores com coragem, com ambição, muito humildes, trabalhadores, e que sabem que primeiro está o clube e que têm que ajudar o clube para eles poderem depois também projetar. Fomos crescendo muito, fomos evoluindo muito, temos a noção clara onde estamos hoje, estamos muito melhor do que o que estávamos no dia 24, portanto, aquilo que exigimos a todas as pessoas do clube, a todos os jogadores, a toda a estrutura, é que deem pelo menos o 100%, é aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, esse é o meu padrão de vida, 100% é o mínimo, eu dou muito mais que 100%, peço aos jogadores, à estrutura que também deem muito mais que 100%, mas o mínimo exigível é o 100%. Todos imbuídos deste espírito, sabemos que vamos ter um campeonato extremamente difícil, com treinadores muito competentes, com clubes históricos, que são treinados por treinadores que conhecem muito bem o campeonato. Nós estamos aqui para deixar uma marca forte, e eu estou aqui enquanto treinador para também deixar uma marca forte, sabendo que será um crescimento sustentado, sabendo que primeiro temos que consolidar o Sertãozinho na A2, porque vimos da A3, portanto nós e o Monte Azul, um clube que foi promovido e que neste momento nós queremos sustentar, e depois, claro que temos a ambição de seguida conseguir o acesso aos 8 primeiros, porque eu acho que esse é o objetivo de todos os clubes nesta competição. Professor, o que você projeta para esse primeiro duelo, né? Mais tarde a gente vai falar também com o Diego Coelho, que é o técnico do Taubaté, né? Como é que você está vendo esta primeira partida? O que você sabe do Taubaté? Tem aí vamos dizer assim, tem trabalhado de que forma para enfrentar essa equipe? O que você está projetando para esta primeira rodada? Assim, a minha forma de treinar e trabalhar e a nossa forma de trabalhar e a nossa forma de estar é primeiro, o nosso primeiro foco é na nossa equipa. Portanto, nós na pré-temporada focámos muito em desenvolver a nossa equipa e em desenvolver os nossos jogadores. Tal como eu disse, focando-nos muito em promover o jogo e o jogador.
nós sabemos que primeiro nós temos que estar fortes. Agora, depois disso, e depois, aliado a isso, temos um adversário que vamos jogar, não é? E aí temos o nosso lado estratégico, que temos que, claro, como é evidente que já temos informações do Taubaté, sabemos que foi um clube que durante a pré-temporada mudou de treinador, portanto o Diego Coelho chegou há pouco tempo ao clube, tenho a certeza que também está a implementar as suas ideias, conheço o Diego porque ele também trabalhou em Portugal, fez um bom trabalho em Portugal, portanto é um treinador muito competente. Sabemos que o Taubaté também é um clube histórico, que tem bons jogadores, tem uma boa equipa, o ano passado fez um bom trabalho, um bom campeonato A2. Agora, nós vamos respeitar muito o Taubaté, óbvio, é assim que fazemos com todos os clubes, com todos os adversários que vamos disputar, que vamos defrontar, mas, como eu disse, primeiro nós focamos naquilo que é o desenvolvimento da nossa forma de jogar e até de estar, porque aí vamos estar muito mais fortes para defrontar um Taubaté, de certeza absoluta, que vem também forte e que nos vai nos desafiar e criar colocar-nos muitos problemas no jogo que nós vamos ter que os resolver, focando-nos na solução. Maravilha. Professor, eu acho muito interessante a gente falar também sobre o campeonato de um modo geral, né? Nós, aqui ao longo dessas entrevistas com todos os treinadores, nós falamos muito sobre a dificuldade do Paulistão da Série A2. Para mim, o Paulistão da Série A2 é o 6º campeonato estadual mais difícil do Brasil. Perde apenas para o Paulistão da 1, obviamente, que é o melhor, Campeonato Carioca, Campeonato do Rio Grande do Sul, Campeonato Mineiro. Na verdade, para mim é o 5º. É o 5º mais difícil. Até mais difícil, acho eu, do que o Campeonato de Santa Catarina. Mas alguns treinadores colocaram o Campeonato também de Santa Catarina, um estadual muito forte, na frente ainda da A2. Ou seja, para mim é o 5º, para alguns é o 6º mais difícil do Brasil. Eu estou te fazendo essa contextualização porque nós temos aqui Inter de Limeira, que tem um calendário nacional, vai disputar a Série C. Juventus da Moca, que é uma equipe tradicionalíssima no estado de São Paulo. Linense, que já esteve na elite. Votuporanguense, que é um time do interior que está, vamos dizer assim, buscando sua ascensão. O Água Santa, que vem da Série A1. O Santo André, que já foi finalista do Paulistão da Série A1. São Bento com tradição na Série A1. Taubaté, já acabou de dizer aí, com uma camisa importante no cenário. 15 de Piracicaba já esteve na Série A1. Ferroviária, brasileiro da Série C. O Grêmio Prudente, que talvez seja o time que esteja mais em ascensão nos últimos anos, escalando divisões e investindo em estrutura. Ituano, que também tem calendário nacional. Monte Azul, que já esteve lá. Oeste, que agora é o Osasco, né? Que também já esteve lá. São José, que tem tradição, e o Sertãozinho também, um time tradicional. O que você pode falar da competição em si? Você entende, assim como eu, como os outros treinadores, que está entre as principais competições estaduais do Brasil? Completamente de acordo com a sua análise, com a análise dos treinadores. E também por isso é que eu estou cá, porque quando me foi desafiado, quando o Sertãozinho me fez o convite, eu sei, porque já tenho um conhecimento também grande sobre o Brasil, sobre a realidade do campeonato e do futebol brasileiro, e sabia que vinha para um projeto que está inserido numa competição muito, 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 muito difícil. Toda a gente diz, até ouço muitos treinadores até falarem, e as pessoas que estão ligadas aos clubes que vão disputar a Série A2, que talvez seja a mais forte dos últimos anos. Tenho a noção clara disso. Também tenho a noção que temos que estar muito bem preparados para disputar esta competição. Por isso, acredito que vai ser uma competição, esse lado competitivo será bom para nós treinadores, vai-nos trazer muitos desafios, vai trazer desafios aos jogadores. Agora, também sabemos que quem conseguir deixar uma marca forte, e nós vamos conseguir, é isso que nos propomos, é deixar uma marca forte. Nós sabemos que todos os jogos vão ser difíceis, mas sabemos que nós, conseguindo ter sucesso, conseguindo ser competitivos, que é isso que nós queremos primeiro, ser competitivos em todos os jogos, entrar em todos os jogos para ganhar, nós vamos nos promover. E por isso é que eu falo muito do Projeto Sertãozinho, que é um clube de projeto. Agora, todos nós também
vou falar por mim, eu gosto de jogar contra equipas boas, porque isso também me faz pensar, me faz preparar, e eu, como disse no início, sou uma pessoa muito apaixonada pelo futebol, já estudei essas equipas todas, para ter uma noção da realidade que vamos apanhar. Agora, claramente que é um campeonato extremamente difícil e que vai trazer surpresas. Na minha opinião, vai trazer surpresas, porque é sim, sempre, tanto na A2, até acaba por acontecer todos os anos. O próprio ano passado, se repararem, as duas equipas que subiram, se calhar ninguém estava à espera que fossem as duas equipas que subiram, os dois clubes. Portanto, eu acredito que quem se preparar melhor, quem controlar melhor o maior número de variáveis possível, vai ter sucesso nesta competição. Falando ainda da competição, professor, esse ano mudou um pouco, só um detalhe, concordo com você com relação a tudo que você disse, e ninguém imaginava mesmo que Capivariano e Primavera seriam as equipes que iriam conseguir o acesso, até porque tinham equipes com investimento de nível nacional disputando, assim como também tem nesse ano. Então o futebol não é uma ciência exata, tudo pode acontecer e é por isso que é apaixonante, sem dúvida. O formato da disputa, né? São 16 clubes, 2 vão à Série A3, 8 se classificam para o quadrangular, com 2 grupos de 4, os 2 primeiros serão semifinalistas, e os 2 que chegarem à decisão, eles subirão à elite do futebol paulista e decidirão o título da A2. Como é que você enxerga essa fórmula de disputa? Te agrada? O que você pode falar? Eu gosto muito, gosto muito. Acho que esta alteração foi muito boa, na minha opinião. Foi uma excelente decisão por parte da Federação Paulista e dos clubes. E porquê? Porque, como estava no modelo anterior, dependia mais do acaso, ok? De quê? De um dia bom de um clube, de um dia menos bom de outro clube. Agora vai premiar aquilo que eu acredito no futebol, que é a regularidade. Quem for o mais regular vai conseguir o acesso. Quem for a equipa mais competente durante o maior período de tempo vai conseguir o acesso. E esta questão de ser pontos corridos, não é? De conseguir primeiro os 8, como já estava, e depois serem 2 grupos de 4, vai permitir que haja regularidade. E eu acredito muito nisso, porque assim, o mata-mata traz mais emoção para a torcida, para o adepto, mas para quem trabalha no futebol e para quem acredita em processo, que é nisso que eu acredito, em trabalho, em ideias, ok? Vai premiar muito mais aquilo que é a regularidade. E eu acredito que vai ser mais justo. Porque, no final, os 2 que vencerem, os 2 grupos de 4, primeiro, os que terão o acesso para os 8 primeiros serão os melhores. É naquilo que eu acredito. O resultado, normalmente, a classificação não deixa dúvidas, ok? É porque esses clubes foram melhores. Eu sou prático e objetivo na análise. E depois, os dois grupos de 4, os 2 que vão ficar em primeiro, vão premiar o quê? A regularidade e a competência. Ou, se quiserem, primeiro a competência, depois a regularidade. E tem um detalhe, né, que a melhor campanha leva vantagem em critérios de desempate, né? Isso daí vai muito de encontro com o que você está falando. Prioriza aqueles que tiveram mais regularidade, mais competência, mais ou menos nessa linha? É exatamente isso, exatamente isso. É assim, isso também depois vem um bocadinho, aí já entra a parte daquilo que foi o passado que os clubes fizeram, não é? O histórico dos clubes nos últimos anos. Eu aí, pronto, acho que essa questão do eu aceito, ok, aceito, mas acho que essa questão depois em nível de igualdade, premiar o clube que tem mais histórico já não está associado à competição, não é? Está associado àquilo que foi o passado, certo? Acho que estou a falar bem. Você conhece o Campeonato Brasileiro melhor do que eu. Mas pronto, foi um critério que foi usado. Eu acho que aí, na parte do empate, as equipas que estiverem empatadas, podíamos usar o critério das vitórias, dos golos, premiar o campeonato em si, focando nesse ano. É nessa linha mesmo, professor. A melhor campanha do campeonato, é isso aí. Exatamente, é isso que está, pronto, é isso que eu tinha essa dúvida só, mas aí eu acho que eu estou completamente de acordo, porque eu acho que tem que ser premiado
claramente a regularidade. Eu pensei que você se estava a referir ao histórico dos clubes. Eu entendi mal a pergunta. Não, tranquilo. Uma questão assim, eu sinceramente, é que eu sou aquele cara, eu não, e aí é uma questão muito de gosto, né? Como eu narro futebol, eu gosto de emoção, né? Claro. Para o treinador, para o torcedor, muito provavelmente, para o grupo de jogadores, vão pensar muito diferente do que eu digo. O pontos corridos, poxa, é legal, premia a melhor campanha e tudo mais. Mas, para mim, os mata-matas, sem dúvida nenhuma, as competições que tem mata-matas são as competições mais emocionantes. Então, por isso que eu sou muito a favor, assim, de umas oitavas de final, aí empatou os 2 jogos, decisão nos pênaltis. Mas aí é uma questão pessoal, né? Não é uma questão é um cara que está aqui para narrar e levar emoção. E quando chega nesse momento, a emoção está à flor da pele. Então é uma coisa muito particular também. Sim, era isso que eu estava a dizer. Se formos olhar para as torcidas, para quem vive o futebol, porque o futebol é emoção e o futebol é feito para as torcidas, é feito para as torcidas vibrarem, para os apaixonados pelo futebol, é para isso que trabalhamos todos os dias, para no fim de semana, o futebol, no fim de semana ou a meio da semana, para no jogo tornarmos um grande espetáculo para quem paga o seu ingresso, porque eu respeito muito a torcida. Eu acho que eu vivo para dar um espetáculo bom à torcida, que eu acho que é isso porque eu acho que para muita gente o futebol é um momento de descontração, é um dos melhores momentos da sua vida e da sua semana. Agora, nesta visão mais, digamos que... Apaixonada, eu percebo isso. Na visão mais de treinador, em que quer controlar mais o processo, em que quer ter mais justiça, digamos assim, eu prefiro os pontos corridos, porque vai premiar, como eu disse, a regularidade. Com certeza. Ricardo, de que forma você gosta do seu time jogando? Você é um cara que tem o time jogando para frente, é um cara que prefere ser um pouco mais reativo. De que forma a galera que assistiu o Sertãozinho dentro de campo vai ver essa equipe jogar? Ok. É assim, é como eu lhe disse, está completamente ligado àquilo que são os meus valores de vida. Eu sou uma pessoa muito intensa na vida. Sou uma pessoa intensa, enérgica, que vive a vida com paixão, coloco paixão em tudo que eu faço. Para mim, aquilo que eu mais gosto é de viver, portanto, eu gosto muito de viver e, acima de tudo, viver o aqui e o agora, olhando para cada momento da minha vida como um momento de oportunidade para eu poder ser feliz. E aliado a isso, à forma de estar na vida, vem o Ricardo Lima, treinador, e a forma como eu gosto de colocar as minhas equipas. E quando alguém vai ver uma equipa minha, tem que ver isso. Tem que ver uma equipa intensa, uma equipa agressiva positivamente, com e sem bola, uma equipa que a todo momento está a ver o golo adversário, foco no golo, jogar para a frente constantemente e, acima de tudo, tal como eu disse, promovendo o quê? O jogo, um jogo bonito, mas um jogo bonito com objetividade, ok? Eu sou um treinador que eu não gosto de jogo para lá, de passar para os lados e para trás. Eu gosto de que a equipa tenha bola, um jogo associativo, para que o jogador desfrute do jogo e, por conseguinte, a torcida também desfrute, mas um jogo objetivo quando temos a bola. Uma equipa que seja protagonista, mas que chegue muitas vezes no golo, ok? Um jogo objetivo, claro. Agora, depois, quando não temos a bola, uma equipa comprometida, em que todos defendem e todos atacam. Uma equipa intensa, como eu disse, agressiva. Resumidamente, este é o meu modelo de jogo. Isto é aquilo que a torcida do Sertãozinho e as pessoas que vão ver o Sertãozinho jogar deste campeonato vão poder assistir. Professor, todos nós temos uma referência em nossas vidas, né? Eu acho que isso é natural do ser humano. Vou dizer por mim, eu na narração esportiva, para mim o grande nome no rádio, por exemplo, que vi narrar, José Silvério. Talvez o professor até não o conheça porque não é do Brasil. Na TV, Luciano do Vale, Galvão Bueno, né, que ainda está na ativa, mas enfim, por que eu estou fazendo relacionando isso para o senhor? Porque eu gostaria de saber
qual é a sua grande referência dentro do futebol? Porque hoje aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Abel Ferreira, que é um cara super vitorioso. E você se espelha nele, ou você tem outros profissionais que fizeram você gostar do futebol, querer seguir carreira, e você se inspira para ser também um vencedor? Assim, a minha grande referência e um dos motivos pelo qual eu sou treinador é José Mourinho. José Mourinho é a minha grande referência. Eu entrei na faculdade no tempo em que José Mourinho estava no auge, em que ele venceu tudo. Começou também de baixo, do nível mais baixo, teve sucesso no Futebol Clube do Porto. É nesse momento que eu estou na faculdade e estudei futebol, em que o meu mentor foi o mesmo mentor de José Mourinho, o Vítor Frade. Depois, durante a minha carreira, tenho outras referências também, treinadores que eu gosto muito, como Jürgen Klopp, como, por exemplo, Jorge Jesus, que também passou pelo Brasil, é um treinador que eu também gosto. A minha referência atual, e como modelo também, porque é o que eu digo, eu sou o Ricardo Lima, mas eu tiro ideias. Eu costumo dizer que os treinadores são ladrões de ideias, e o meu modelo, e aquele que eu mais me aproximo, é claramente o Abel Ferreira. Pela sua forma de estar, pela sua forma de treinar, pela sua forma de viver o jogo e a vida, e pelo seu lado humano, claramente, pela sua intensidade. Eu sou claramente, é o meu modelo neste momento, é uma das minhas grandes referências em quem eu me revejo e com quem eu aprendo muito. Tem contato com ele, professor, por curiosidade ou não? Sim. Estive o ano passado, em 2024, passei um dia com ele no Palmeiras. Tenho mais contacto com a comissão, porque o Abel tem uma agenda também muito grande e eu respeito muito a agenda dele, porque também sei qual é a vida do treinador, mas sempre que possível falo com um dos auxiliares e eles todos disponíveis sempre para me apoiar. Quando eu estive lá foram incríveis, tive uma recepção calorosa, mostraram-me todas as instalações, passei um dia com eles no CT e são o Abel e a sua comissão são uma grande referência para mim, principalmente o Abel. Professor, aí a gente entra num tema que eu não acho delicado, porque eu tenho as minhas convicções e o entendimento do que é o futebol. Porque assim, para mim, o cara é bom, ele pode ser português, ele pode ser brasileiro, japonês, alemão, ele pode ter a nacionalidade que for. Mas há uma discussão muito grande aqui no futebol brasileiro, e aí recentemente a gente teve até o caso do Leão e o Oswaldo de Oliveira, né, sendo indelicados com Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Como é que você sente isso? A recepção dos brasileiros com o seu trabalho, e como é que você vê também essa rejeição que existe por parte de alguns profissionais ainda do futebol do Brasil? Assim, eu sou muito prático e objetivo nesta análise. Para mim, concordo a 500% com o que disse. O treinador é competente ou não é competente, ou é mais competente ou menos competente. Não tem a ver com a nacionalidade, ok? Não tem a ver com a nacionalidade. Tem a ver simplesmente com competência. Tem um conjunto de características do treinador que o tornam competente, ok? Simples. Há treinadores brasileiros incríveis. Temos o caso do Filipe Luís, que para mim é um treinador neste momento com uma carreira recente, um treinador de referência, é um treinador de topo que conseguiu ganhar tudo este ano. Portanto, e outros exemplos, como o Luís Filipe Scolari, que esteve em Portugal e que é uma referência até para nós portugueses também, porque também esteve em Portugal e fez um trabalho excepcional, e eu acredito que também é uma referência para os brasileiros. Por isso, para mim não há nacionalidade. Vou-lhe dar um exemplo, que eu também não falei aqui. Um dos treinadores que neste momento mais me inspira é o Francesco Farioli, não sei se conhece, que é um italiano, treinador do Futebol Clube do Porto, e é italiano. Portanto, o que eu acho é que, falando agora um pouco dos portugueses, a nossa escola, e muito impulsionados pelo José Mourinho tem aqui um peso enorme, e nós todos temos que estar honrados pelo trabalho que ele fez, que ele abriu-nos portas no mundo todo, ele e outros, não é?
mas eu acho que ele foi o principal, foi aquele que abriu o portão. E nós fomos desafiados e nós estudámos muito. O treinador português estuda muito, prepara-se muito, até porque somos poucos, não é? Enquanto país, temos 10 milhões de habitantes, não é? Somos poucos. No entanto, eu digo sempre isto aos brasileiros, porque eu amo o Brasil, amo os brasileiros, sou completamente apaixonado por este país, pela forma como o brasileiro vive. Para mim, um sinónimo de Brasil é futebol. O Brasil é futebol. Portanto, o Brasil é a essência do futebol, está no Brasil, no jogador, no treinador. Eu digo sempre, os treinadores brasileiros, os bons, são muito bons. E não é só no futebol. Eu costumo dizer que os brasileiros bons, em todas as áreas, são bons. Ok? Esta é a minha opinião. Relativamente àquilo que disse, portanto, eu não entro em polémicas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Posso abrir o jogo, não tenho problemas nenhuns. A minha comissão técnica. Sou eu, tenho um auxiliar, ok? A trabalhar comigo. Depois tenho analista a trabalhar a partir de Portugal. Ok? Que trabalha a partir de Portugal. E depois tenho um auxiliar brasileiro, um preparador físico brasileiro e um treinador de goleiros brasileiro. Conheci os três há 2 meses praticamente. Estou contentíssimo. Já lhes disse, extremamente competentes. Estão-me a aportar muita competência àquilo que é o meu trabalho. Porque o trabalho de uma comissão técnica é multidisciplinar. E eu gosto de delegar. Eu gosto de quem está comigo que possa trabalhar, que possa acrescentar valor. E são brasileiros. Portanto, temos uma comissão de portugueses e brasileiros que está com uma grande conexão. Portanto, acho que aí consigo responder. Agora, eu acho que podemos ser tão... esquecer essas polémicas e cada um desenvolver-se e aprender com os melhores. Porque seja ele brasileiro, português, italiano. Eu acho que cada um, quem quer chegar ao topo, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que se desenvolver muito. E não pode olhar para o lado. Eu costumo dizer, se olhar para o lado, vou-me esquecer de mim. Portanto, eu aprendo com todos. Eu concordo plenamente contigo nessa questão. Não tem, acho que nem tirar e nem pôr, eu concordo muito. Acho que o melhor é o melhor, independente de nacionalidade, e assim a gente segue a vida. Agora, tem algumas questões, assim, e aí eu vou falar por mim, porque além do programa aqui Resenhando com o Cid Júnior, eu faço os Donos da Bola regional na TV Band Paulista aqui, e também tem um programa na maior emissora de Presidente Prudente, que é a 101 FM. O porquê que eu estou contextualizando isso? Eu, além desse programa, em outros programas, eu também tenho opinião a dar, né? E muitas vezes, professor, eu acho indiscutível a qualidade, por exemplo, do Abel. Para mim isso é indiscutível, não tenho o que falar. Só que a gente pode contestar alguns pontos. Por exemplo, e aí me permita colocar isso, não estou dizendo não é nacionalidade, eu acho que é perfil do profissional. A má educação com profissionais de imprensa. Isso daí dói na gente que nem passou pela essa questão. Quando ataca-se um companheiro de trabalho, como o Abel já fez algumas vezes. A falta de respeito com a arbitragem. Muitos treinadores, independente de onde nasceu, têm esse perfil. Mas o Abel, se eu não estou enganado, ele foi expulso 19 vezes. É um cara vitorioso, mas também que reclama-se muito de arbitragem. Mas aí a arbitragem erra para os dois lados sempre. Mas quando erra contra, é a pior arbitragem do mundo. Quando erra a favor, a bola não estava em disputa, não sei o quê, e parará. Esse tipo de coisa que talvez faça com que o torcedor adversário, a imprensa, os profissionais do meio fiquem um tanto quanto receosos com o trabalho, não só do Abel, mas de outras pessoas que vêm ao Brasil, né? Esse é um ponto que eu estou colocando para você. Como é que é o seu perfil nesse sentido, professor? Um cara mais calmo, um cara agitado na beira do gramado, um cara que entende que os erros vão acontecer para todos os lados? Queria saber sua opinião também com relação a isso. Sim, em primeiro lugar, e não querendo estar aqui a defender o Abel, mas também, como sabe que ele é uma referência para mim, eu acho que ele também tem a noção que, por vezes, também já cometeu os seus excessos, mas eu acho que, acima de tudo,
E agora eu quero falar de mim, que é para isso que estou cá, porque eu não consigo responder pelo Abel, só acho que ele cometeu os seus excessos, mas acho que o que ele fez de bom, o que ele faz de bom todos os dias, ele é um ser humano, e um ser humano é falho, comete erros, como todos, eu também cometo todos os dias. O que ele fez de bom, eu acho que supera largamente esses pontos que às vezes ele ainda pode ter que se desenvolver, ter que melhorar, se ele o quiser, porque ele é o que eu digo, ele neste momento, o Abel, para mim, é um dos melhores treinadores do mundo, claramente. Portanto, eu coloco no topo dos treinadores no mundo. Mas é um ser humano. E o ser humano, como todos os seres humanos, comete erros, e o futebol tem emoção e tem paixão. Falando de mim, eu procuro, e ao longo dos anos tenho feito um trabalho muito grande, invisto muito tempo e até dinheiro também, invisto muito do meu tempo e do meu dinheiro no meu desenvolvimento pessoal, para que eu seja uma melhor pessoa, para que eu depois possa ser um melhor profissional, e procuro ter o quê? Mais inteligência emocional, mais estabilidade emocional, para poder depois lidar com estes momentos de pressão, porque uma coisa é eu estar aqui a falar com você num ambiente super descontraído, outra coisa é eu estar no gramado, em que o meu time pode estar a perder, em que é decisivo para mim, e aí, por vezes, eu perco o equilíbrio. Claro que o que se pede é que eu não perca o equilíbrio. E o que eu trabalho e as ferramentas que eu tenho são para que isso não aconteça. Agora, eu também sou muito intenso, também sou agitado, é verdade. Tenho-me procurado desenvolver para que consiga ter mais estabilidade junto ao gramado, na área técnica, na conferência de imprensa, nos momentos de tensão. Agora, tal como eu falei do Abel, vou falar a mesma coisa. Eu também sou ser humano. E você falou aí dos jornalistas, às vezes, tal como existem treinadores mais competentes e menos competentes, também existem jornalistas mais competentes e menos competentes. E não desculpando, porque isso não sou eu que tenho que desculpar, eu acho que cada um é que fala por si. Às vezes também vem uma pergunta que não vem no momento certo, que é provocatória. Eu acho que todos nós, em todas as áreas da vida, temos que estar constantemente a desenvolver-nos. E acho que, acima de tudo, tem que haver mais compaixão. O que é isto? É eu entender quem está do outro lado, entender o momento, ok? E perceber que somos todos seres humanos. Porque aí eu acho que fica mais fácil. E isto não é romantismo. Isto eu acredito que é possível, se cada um fizer o seu trabalho. E é uma coisa que essa semana nós recebemos aqui, professor, o técnico do Mirassol, Rafael Guanais, né, que fez uma campanha maravilhosa, certamente você acompanhou, certo, no Brasileirão do ano passado. E é uma coisa que a gente estava conversando aqui, realmente. Às vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Tanto o jornalista como treinador, e o treinador como jornalista. É que, assim, para mim é uma coisa muito simples. Como hoje eu já não sou mais repórter, então sou narrador, então eu não faço mais perguntas, a não ser no programa aqui, é verdade. Mas eu já presenciei grandes treinadores, por exemplo, sendo alfinetados, vamos dizer assim, né, pela imprensa, e ele simplesmente falar, próxima pergunta, não atacando a pessoa que está do outro lado, né? Eu acho que essa é uma das soluções que poderia ser feita. Sabe porquê? Porque, acima de tudo, o que tem que imperar é o respeito. Porque nós, e às vezes a melhor resposta é não responder. Porque aí exatamente, vai imperar o respeito e não vamos entrar ali numa guerra. Porque depois, uma coisa é como eu estava a dizer, estamos aqui a falar super descontraídos, mas quando estão... Porque nós somos influenciados e dominados pelas nossas emoções. Se nós as controlarmos, que é aquilo que eu procuro fazer, agora, se nós nos deixarmos ser dominados por elas, aí fica difícil para todos. Verdade. E aí, essa questão da próxima pergunta faz com que, inclusive, por exemplo, você dê... Vamos imaginar num âmbito hipotético, né? Se eu dou uma resposta áspera numa pergunta de alguém, óbvio, não estou querendo dar uma aula de media training, mas ó, se eu dou uma resposta áspera para uma pergunta de alguém, você está dando o que o cara quer. Você está dando ali uma resposta polêmica, um negócio que vai girar no mundo inteiro.
Agora, se você dá uma próxima pergunta, você não dá a esse profissional que te alfinetou nem essa resposta que ele queria para poder fazer essa polêmica toda. É muito louco, é uma coisa muito gostosa de se discutir, professor. Aliás, não só essa parte do futebol dentro das quatro linhas, mas fora delas. E para a gente fechar o programa, que a gente prometeu 40 minutos, já está dando 41, professor, eu só queria saber, o Ricardo Lima, dentro do futebol brasileiro, acredito que você já tenha vivido esta resenha, né? Esse termo. O Ricardo Lima gosta de uma resenha? Claro, toda a gente gosta, né? Eu acho que você está a ver, eu falei no tempo só por uma questão de agenda, porque eu estava aqui o dia todo a falar com você, Que legal. estou a gostar muito, porque isto acho que sai-nos da alma, não é? Nota-se quem está apaixonado pelo futebol. Eu acho que é o que me faz levantar todos os dias e acordar para ir para o treino, acordar para ir para o jogo. Por isso, uma resenha sobre futebol é aquilo que queremos. A gente passa a vida, porque o que fica, sabe, depois, no final das contas, na minha opinião, é as histórias, é aquilo que a gente viveu e é as relações. Por isso é que você um bocado falou, eu acho que violência gera violência. Se nós trouxermos mais leveza para o futebol e para a vida, vai ficar muito mais fácil para todos, porque nós somos adversários 90 minutos. Depois, a vida segue. E a vida vai seguir sempre, independentemente do que acontecer. Portanto, vamos colocar mais leveza, vamos ficar mais tranquilos, porque a vida pode ser leve e a decisão da vida ser leve é nossa. Por indo encontro ao que disse, é isso, é espetacular estar aqui, estou muito agradecido porque eu amo isto, não é? Eu amo isto. E como lhe disse, eu vim para o Brasil porque no primeiro projeto, eu amei. E quando voltou a surgir a possibilidade, aquele país é maravilhoso. Eu acho que o futebol brasileiro pode ainda mais, e falando um bocadinho também deste fenómeno, pode ainda melhorar. E eu acho que quem tem que cuidar do futebol brasileiro tem que ser os brasileiros. Nós também, que vimos de fora. Mas eu acredito que vocês podem cuidar, porque vocês têm uma coisa que, sinceramente, ninguém tem no mundo, na minha opinião, que são os jogadores. É impressionante. Eu estou aqui no meu condomínio, onde eu estou a morar, posso partilhar esta história que é uma resenha. E o meu filho está cá esta semana, está cá, ele tem 8 anos. Eu fui jogar com ele aqui na quadra, futebol com os meninos, 4x4, futebol de rua. Eu até fui no golo, porque o meu filho gosta que eu participe. Eu fiquei maravilhado com os meninos, com a criatividade, meninos que nem jogam, são meninos que jogam aqui no... Por isso, eu acho que vocês brasileiros, e isto, acho que não me levem a mal, porque eu acho que eu estou a falar algo que... Eu acho que vocês têm que cuidar mais de vocês, do vosso produto, porque vocês têm um produto, mais Neymars, mais Ronaldinhos Gaúchos, mais fenómenos, é incrível. Eu até fico arrepiado quando falo desses caras, porque eles... Eu quando vi o Ronaldinho Gaúcho jogar, eu parava, o mundo parava para eu ver. O mundo parava. Quando eu vi o fenómeno, para não andar mais para trás, estou a falar destes que foram os que eu vivi mais, é absolutamente incrível. E eu acho que, porque no nível que eu estou, eu procuro ajudá-los, os jogadores que estão, para eles chegarem a um nível mais acima. Está ligado ao meu propósito de vida. E eu acho que vocês podem todos, e todos têm influência, porque se o treinador se preparar melhor, se tratar melhor o jogador, se tratar melhor o ser humano, quando eu digo tratar melhor é exigir, mas com respeito, procurando ajudá-lo, vocês têm aqui a vossa maior maravilha, a vossa maior riqueza é o jogador. E nós vivemos para os jogadores, porque sem os jogadores nós não conseguimos dar à torcida um futebol espetacular. Eu acho que isto é muito importante, vocês refletem um bocadinho sobre isso. Não sei se concordam, mas é a minha opinião. Eu concordo plenamente, professor. E digo o seguinte, acho que o futebol brasileiro ele foi tomado por empresários. E nem sempre os melhores jogadores têm a oportunidade que deveriam ter. Já vi muitas vezes jogadores de menos qualidade estar em times grandes justamente por ter grandes empresários. Então, eu acho que a gente tem que sim olhar para o nosso futebol com muito mais carinho, né? Não deixar ser dominado por empresários, pelo menos é uma opinião extremamente pessoal, mas verdadeira, e a gente poder olhar também
em termos federativos, a CBF, a Federação Paulista, para cuidar deste produto, porque eu até vejo, assim, uma discussão que eu tive aqui no Resenhando por algumas vezes, professor, foi que o Brasil tentou copiar a Europa no modo de jogar. E essa forma de tentar copiar a Europa no modo de jogar tem feito que o Brasil tenha perdido a sua maior essência, que sempre foi o improviso. Porque era inimaginável nos anos 70, 80, 90 o ponta, o atacante de beirada voltar na linha de fundo da defesa para ajudar na marcação. Os caras montavam esquemas para soltar esses caras para jogar. Então é uma discussão bem ampla mesmo, e eu concordo contigo. Acho que a gente tem que torcer para o futebol brasileiro ser levado mais a sério. Eu gostava de tocar nesse ponto de que me falou, porque eu acho que também tenho que falar. Eu não tenho medo dos assuntos, nem das possíveis polémicas. Para mim não há polémica, esta é uma discussão positiva. Eu acho que a responsabilidade de quem chega ao topo do futebol, seja treinador, seja jogador, seja dirigente, seja qualquer elemento que desempenhe uma função no futebol ou na vida, é responsabilidade dele mesmo. Eu acho que tal como há bons jornalistas, também há maus jornalistas, ou não digo mau, eu não gosto de usar a palavra mau, há menos bons. Há bons treinadores, há menos bons, ou treinadores que se precisam desenvolver mais, ou jornalistas que precisam se desenvolver mais, como há bons empresários e há empresários menos bons. É assim a vida. Agora, eu acho que nós também não podemos responsabilizar os empresários, porque isto é a minha opinião, eu respeito a sua, mas eu acho é que nós, eu acho que todos, se cada um fizer o seu trabalho, e você falou aí da CBF, eu acho que a CBF tem um papel fundamental, ok? E também falou de um ponto que eu concordo, eu acho que nós podemos modelar, é o que eu disse, eu modelo o Abel, por exemplo, o Abel Ferreira, porque ele tem coisas que eu gosto muito, mas eu não sou igual a ele. E se eu quiser ser o Abel, eu nunca vou conseguir nada na vida, nem no futebol, porque eu não vou ser. E relativamente àquilo que o Brasil pode fazer com a Europa, eu acho que o Brasil pode retirar da Europa aquilo que de bom é feito lá. O rigor, a disciplina, a organização. Agora, o Brasil tem que ser o Brasil. A forma de jogar tem que ser... O desenvolvimento do jogador brasileiro não vai ser igual ao desenvolvimento do jogador português. É diferente. E acho que aí vocês têm que desenvolver o que é aquilo que vocês são muito, muito bons, que é na criatividade, que é na irreverência, que é na ser espontâneo, na espontaneidade. Percebe? Acho que é isso que... E eu acredito que já está a haver uma evolução e que vão aparecer mais Ronaldinhos Gaúchos, mais fenómenos, mais Neymares. Não tenho dúvidas disso. Professor, poxa, que papo maravilhoso aqui, viu? Realmente era papo para a gente ficar aqui umas 2, 3 horas, porque eu gosto de trocar ideias. Eu costumo dizer que na minha profissão, aliás, na minha profissão não, na nossa vida, nós aprendemos todos os dias. Porque o cara que chegar e falar, já aprendi tudo na vida, esse cara tá fadado ao insucesso, à morte de um modo geral, né? Então eu costumo dizer que eu aprendo em cada entrevista que faço, e hoje não foi diferente, aprendi muita coisa com você. Eu vou deixar 2 coisas que eu sempre falo para os meus entrevistados do meio do esporte, de um modo geral, não só do futebol. Eu aprendi, ao longo desses 16 anos de carreira que eu tenho, vai ser completado 17, que no futebol especificamente, eu aprendi a torcer pelos seres humanos e não por camisetas, não por camisas, não por clubes. Então, aqui você acaba de ganhar um cara que vai torcer muito pelo seu sucesso. E uma outra coisa que eu coloco, e quero te desejar, uma boa sorte, mas não adianta ficar sentado na cadeira esperando a sorte, tem que trabalhar. E você me parece ser um cara muito trabalhador. Então, te desejo boa sorte, que você possa ter um grande trabalho no Campeonato Paulista da Série A2 e que a gente possa aí, de repente, se encontrar em algum momento pessoalmente e dizer que o Resenhando está sempre de portas abertas para te receber aqui, porque o papo foi muito bom, professor. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecer o seu convite, agradecer e parabenizar o seu programa fantástico. Eu acho que isto é importante. Vocês é que são responsáveis por levar às pessoas
aquilo que é o futebol, àquelas que não conseguem ir ao estádio e promovem este espetáculo que é maravilhoso e que todos somos apaixonados, não é? Por isso, muito obrigado. Estou disponível para quando quiser, para voltarmos a conversar. Estou disponível também para quando quiser. Será muito bem recebido aqui em Sertãozinho para podermos conversar pessoalmente e conhecer aqui melhor o nosso projeto in loco. E tal como falou do ser humano, eu posso lhe dizer, e isto é incrível aquilo que falou, eu identifico-me totalmente, porque para mim a vida é feita de seres humanos, é feita de relações, e isso é claramente o mais importante na vida. É nós primeiro estarmos bem connosco, para podermos estarmos depois bem com o outro, e respeitando o ser humano, e não entrar em guerrinhas. Acima de tudo, estarmos em paz connosco próprios e chegar ao final do dia, deitar a cabeça na almofada e eu senti que dei o meu 100%. Se cada um fizer isso, a vida é maravilhosa. Professor, tá faltando só uma do Sertãozinho aqui, hein? Tem de vários clubes, o Sertãozinho não tem, hein? Prometo que eu ofereço uma para vocês, vou tratar disso, tá bom? Obrigado, professor. Obrigado pelo carinho, foi uma satisfação. A gente se encontra aí e nos falamos. Forte abraço. Obrigado. Muito sucesso. Obrigado. Tá, então, professor Ricardo Lima, um bate-papo muito legal com o professor. Que legal poder compartilhar desses momentos, né? A gente sabe que o futebol, principalmente em nível alto, como a gente vê aqui no futebol brasileiro, é difícil você ter tempo para discutir ideias, né? E como nós dissemos há pouco, a Série A2 é o campeonato é o quinto campeonato, pelo menos no meu modo de entender, mais difícil. E é legal a gente ouvir essas pessoas envolvidas no processo, o professor Ricardo Lima, como a gente ouviu todos aqui até agora. Deixa eu só lembrar você que nós estamos com o Parque Barbearia na Avenida 14 de Setembro, 2800, é isso mesmo. Você sabe, lá tem o Juan, tem o Jonathan, 18997728906. Auto Oeste Chevrolet, Imprudente, Venceslau e Três Lagoas, 3 cidades são só destino seu carro novo. Leal Detailing, conheça o Leal Car Detailing lá, leve seu carro para dar aquele trato, 18981484727. Suco Pratos, o único da fruta para o copo. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. 193 Automotivo Mecânica, na rua Matias Berhardt, 193, 18996979213. Tio de Pet Clínica Veterinária, JK 2321, 18998, 189850. Constru Serra com a gente, você sabe, a Constru Serra fica na Alvino Gomes Teixeira 2112, no Parque Furquim, 3904-5300. Cabonete, conectando pessoas há 30 anos com qualidade. Colégio Criarte, na rua Antônio Furtado, 40, Vila Industrial. Tips Container Lanche, opção de lanches em Prudente, João Gonçalves Foz, 437 no Parque do Povo. 1839171090 você perde. Baterias é Baterax. Você sabe, baterias para automóveis, caminhões, caminhonetes, tudo com a qualidade Baterax na Coronel Marcondes, 1841. 18997601314. Malacrida Tintas, Avenida Coronel Marcondes, 2041. 99722-3705. Rosshope, o sucesso da sua festa, 18997427178. Dr. Caio Seraro Lemos, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica e tumores ósseos. Dr. Caio Seraro Lemos atende na Washington Luiz 955 no centro, 183334-8480. Também conosco, de novo, Constru Serra, na Alvino Gomes Teixeira 2112, no Parque Forquim, 3904-5300. Quer aprender inglês ou espanhol de um jeito totalmente diferente das escolas tradicionais? Outland Education, fale com o Adriano, na rua Timar Buarque, número 41, 18991439243. Gerson Esportes Uniformes, você sabe que lá é o lugar para você fazer uniforme empresarial e esportivo, na rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho, 18996434863. Mirato Prime Design. Você encontra mobiliário personalizado para empresas, móveis corporativos com sua logo, suas cores e o estilo da sua marca, viu? É isso mesmo. E para a sua casa, projeto sob medida para todas as áreas da sua residência. Mirato Prime Design, você fala com a galera no 991885832, 991885832. Fisioquer Pet, na rua José Drima, número 78, ligue 3928-1156. Efetivo Imóveis, efetivando o sonho da sua casa própria, 997952625. Nova Gás, Ultragás e Água, peça no 18997363070. Rosshope, 18997427178. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, o cupim cascado mais famoso da cidade, toda a região, rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária, Campus 1.
3908-3086. Está em busca de emagrecimento e fortalecimento do treino para competir de boxe? Você pode ir a Ferre Centro Treinamento. Rua Gaspar Ricardo, número 15, 18 98808 8528. Mundial Centro Automotivo na Avenida Gustavo Antônio Marcelino 571 no Jardim Prudentino, 18 99696 5212. Dimensão Ambiental Consultoria e Assessoria 997040957. Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Edson Martins vai te atender muito bem. 32237759. Peça para sua caminhonete na 4x4 Autopeças. Na Joaquim Constantino 2128, WhatsApp 18998083565. Escritório Palme, sinônimo de tranquilidade e tradição para você que necessita de contabilidade. Fale com o Fábio, 1832227265. Abonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. E Planejados Well, tudo em móveis residenciais, cozinhas, quartos, closets, banheiros e painéis, tudo sob medida e o melhor em tudo isso com pagamento facilitado para enquadrar dentro da sua realidade. Faça seu orçamento no 18998108687. Planejados Well. Bom, gente, você que esteve conosco nesse programa de quase uma hora, muito obrigado pelo carinho. É o Resenhando que está trazendo para você todos os personagens do Paulistão da Série A2 que começa neste final de semana. Uma honra, um abraço para você que esteve com a gente se encontra. Fiquem com Deus, valeu, tchau!